Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Continuando a leitura do livro Aglon e os Espíritos do Mar. Então convido todos vocês a acompanhar comigo a leitura. Lei dos Tribunais. Punição mental. Percorremos o barco inteiro e vimos que era um presídio quase igual aos da terra, com celas separadas, que aos olhos dos prisioneiros pareciam gradeadas, resultado das suas penosas vibrações, penosas, lentas e densas. O sentimento de culpa em alguns permanecia-lhes fixo nos sentimentos, na memória e na mente. Estranhavam o fato de estarem juntos numa região cheia de peixes, embora já houvessem eles passado por um estágio de recuperação e sofriam a situação em que se encontravam. Sabiam que estavam no fundo do mar, porém não sabiam quanto tempo ficariam ali. Silencioso, eu meditava em tudo aquilo, quando Aglon me despertou. Toda a justiça se cumpre, dentro de cada um, no âmbito da consciência. Em princípio, porém a aplicação da lei, considerando a culpa como falta, vem dos tribunais e se aplica na região onde a falta foi cometida. Se não é na mesma vida, será em outra, mas se cumprirá. Netuno representa aqui apenas a vontade do tribunal, porque na realidade, cada um pune a si mesmo. O crime ou a falta, o grau e a pena, estão no mesmo âmbito da consciência do culpado. Quem na verdade julga é a consciência sob o império inexorável da lei, que obedece à vontade de Deus. E Deus estabeleceu leis para todos os seres do universo igualmente, e não para um em particular. Para a mesma falta, cabe a mesma pena. O que vem é o grau da dosagem e da pena. Da mesma forma que na Terra, cada um sofre por mais ou menos tempo de conformidade com o seu sentimento de culpa maior ou menor, que lhe infligirá maior ou menor sofrimento. Evidentemente, para os espíritos que permaneciam nas águas, aquela imensa massa aquática tinha outra estrutura. Era a estrutura espiritual e as construções de celas e presídios organizada de acordo com a matéria quintessenciada do mundo espiritual. Material esse manipulado de acordo com o pensamento deles e com as sugestões quase hipnóticas dos cumpridores das ordens dos juízes. No plano espiritual, a mente plasma na matéria existente as imagens elaboradas pelos pensamentos. Como aqueles espíritos vinham da superfície ou crosta, a ideia geral era de cadeia ou cela. Na verdade, eram escravos de si mesmos. Caídos os corpos e afogados nas águas, em geral ficavam inconscientes por longo tempo ou pouco tempo, de conformidade com a sua evolução e o impacto da própria culpa, e modelavam mentalmente o instrumento de sua condenação e de sua culpa. Atirados nos cômodos do navio, viam ali cadeias, e sob a pressão do erro que haviam praticado, sentiam-se prisioneiros. Carcereiros também mentalizavam a mesma coisa, e a duração da pena dependia muito do sentimento de culpa, que, em verdade, estabelecia automaticamente o tempo. Este, na realidade, é apenas em toda parte somente um conceito mental do ser, seja ele homem ou espírito. Deus é pai e mãe. Eu meditava sobre essas coisas, lembrando-me de explanações que Orcus e Atafon me fizeram em outras oportunidades. Quando Aglon, me batendo carinhosamente no ombro, falou: Meu filho, a maioria ou quase totalidade dos homens acredita que Deus, à semelhança de um mestre-escola, premia ou castiga cada um, em cada caso, e desce do solho de sua majestade para julgar cada ato de cada um e punir pessoalmente cada pecador. Não, o universo não funciona assim. Deus é lei e Deus é pai. Para Ramakrishna, Deus até é mãe, lembra-se?
Estabeleceu o Senhor o universo e suas leis, e dentro delas, e sob a força delas, os espíritos e todos os seres vivem. Para aliviá-los ou amenizá-los, é o que o Senhor usa a sua misericórdia e o seu amor. É quando é pai e até mãe. As ideias que os santos e os fundadores das religiões usam de conformidade com a sua interpretação e o seu modo de sentir e perceber Deus. Aglon ainda abraçou-me carinhosamente e disse: "Vamos andando, o tempo urge." Os Netunos. Haverá muitas prisões como esta no fundo do mar? Perguntei ao espírito. Há inumeráveis, mas existe também a casa da administração, onde fica o administrador geral e o grande tribunal do mar. Ali trabalham os Netunos. Como? Exclamei espantado. Existe mais de um Netuno? Aglon riu. Existem sim. Existem centenas. Aquele é apenas um de hierarquia mais elevada do que os outros na organização aquática dos mares e oceanos. Todos se apresentam como Netunos. E Netuno é o administrador geral. E, de fato, o Netuno famoso desde a mais alta antiguidade. Em toda parte, nas coisas de Deus, predominam a seriedade e a ordem, que estabelece a organização e o trabalho, aproveitando o grau de evolução de cada ser. Contemplei Aglon profundamente surpreendido e lembrei-me que certa vez ouvira uma criança dizer: "O universo não é caos, o universo é ordem." E ali eu compreendi o que ele quis dizer. Alta hierarquia no mar. Embora já houvesse percorrido o abismo em certas regiões e ouvido os ensinamentos de espíritos superiores, como Orcus, Atafon e outros, fiquei surpreendido com as surpresas que me reservara o mar e com as criaturas que ia encontrando. Aglon era um espírito que me parecia semelhante a Orcus, ligado aos problemas do mar e dos oceanos. Seriam nas regiões fiscalizadas por espíritos inferiores de alta hierarquia na sua classe e controladas por espíritos superiores de alta hierarquia também na classe a que pertenciam? Aglon ouviu meus pensamentos, porque de imediato corrigiu. Você está raciocinando certo em parte. Na outra está equivocado. Nós, os de cima, somos apenas mensageiros do Senhor, como os estafetas do correio terrestre. Os de baixo, como Netuno, o administrador geral, estão em posição de mando, portanto superior aos seus subordinados, também de sua classe. São espíritos que acreditam que realmente cumprem a vontade dos dragões e exercem a justiça que, de certa forma, corresponde à justiça de Deus. Mas eles não falam e nem gostam de ouvir falar em Deus, e muito menos em Jesus, a quem odeiam, porque Jesus personifica o amor, e eles acham que o amor é fraco. Chamam-no de o Cordeiro, porque para eles a morte na cruz foi sinal de fraqueza e falta de poder, já que para eles o poder está centralizado nos dragões da terra e do mar. Senti que a sabedoria de Aglon era maior do que eu pensava. Quando se adquire conhecimento, há muito percebia que os espíritos superiores transmitem os ensinamentos aos poucos, o que na nossa linguagem do mundo da superfície poderia se chamar, ou se chama por alguns, linguagem em gotas. Eles respeitam o grau de evolução em que estamos, mesmo porque levam em conta a nossa incapacidade para compreender e assimilar. Diz um espírito amigo que não recebemos mais do que podemos vir a entender e assimilar. Se o ensinamento é mais produtivo, ou não entendemos e assimilamos, ou fazemos confusão em nossa cabeça e na cabeça dos outros. Por isso, todo o conhecimento novo que vem de cima é ensinamento iniciático, no mínimo concedido a quem está no caminho da iniciação. Vocês se lembram da assertiva? Quando o aprendiz está preparado, aparece o instrutor. Portanto, antes disso, não. Na verdade, não estou falando por mim mesmo. É o que já aprendi do plano espiritual.
Não perca a continuação dessa história. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.